Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, 21 de abril. Sexta-feira da segunda semana da Páscoa, hoje também é o dia de Tiradentes, herói nacional. Evangelho, João 6, 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lugar do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças para distribuí-los aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Aqui temos o texto da multiplicação dos pães, na versão joanina. Esse capítulo 6 é o capítulo do pão, é o discurso do pão da vida. Começa-se no primeiro momento com o pão material. Depois, a sequência do texto, vem o pão imaterial, que é o próprio Cristo, que é a palavra, terminando o discurso com a Eucaristia. São 3 dimensões de um alimento extremamente popular entre os judeus, o pão. Então, primeiro o pão material, o pão espiritual e depois o pão acima, que é a Eucaristia, que é o próprio Cristo. Alguns detalhes. O Evangelho de João, Jesus é quase poderia dizer, não um vidente, um mago, alguém que sabe tudo. É uma característica do Evangelho joanino. Vamos lá na frase, Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Portanto, é um Jesus que sabe tudo no Evangelho de João. É uma característica do Evangelho joanino. Outro aspecto importante, a questão da multiplicação dos pães. Que, na verdade, o grande milagre é a mudança de compreensão. É a partilha. Jesus não tira do nada. É oferecido a ele os pães e os peixes. Então, ele introduz a mentalidade de que se todo mundo juntar aquilo que tem, dá para se distribuir de maneira igualmente. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. Outros não vão ter nada. Agora, se nós colocarmos tudo em comum, ninguém passa fome. É a mudança de mentalidade, é o grande milagre. Eu deixar de pensar somente em mim e passo a pensar no outro também. É a quebra do egoísmo, do egocentrismo. Outro aspecto que chama a atenção no texto, Jesus percebe que queriam transformá-lo em rei. Por quê? Porque queriam comer pão todo dia à vontade. Eles comeram, todos ficaram satisfeitos. Ou seja, ninguém passou fome. Então queriam torná-lo um rei por causa disso. Nós não queremos passar fome mais, também não queremos trabalhar. Queremos pão à vontade, como o povo no deserto. Por isso que na sequência é o discurso do pão da vida. Mas Jesus, percebendo isso, tomando pé.
Lembram na época quaresmal que eu falava da questão das 3 grandes tentações que nos são apresentadas no primeiro domingo da quaresma, do ter, do querer e do poder? Aqui está o poder. Queriam que Jesus dominasse sobre eles, né? A grande tentação. Se fosse outro, nossa, eu fico honrado. Se vocês me querem como rei de vocês, eu vou aceitar, né? Saul. Grande rei Saul, primeiro rei de Israel. Portanto, essa compreensão. Jesus não cai na tentação, não cai na armadilha. Ele simplesmente se isola. Vai rezar para não cair na tentação. Então é interessante isso. O pão é o alimento da vida. Simboliza o alimento da vida. E aí Cristo, na sequência do texto, vai falar do pão que alimenta o espírito, que é a palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo que se busca o pão material, não se pode excluir o pão espiritual. Eu ainda falei para vocês na semana a questão do equilíbrio, né? De Marta e Maria. Marta estava lá ocupada com os afazeres, com o pão material. Maria estava, por sua vez, preocupada com o pão espiritual, a palavra do Mestre. E eu falava justamente sobre o equilíbrio, né? Eu não posso ficar somente preso ao pão espiritual ou ficar somente preso ao pão material. Tem que ter o equilíbrio. As duas dimensões fazem parte da minha vida, né? Eu tenho uma dimensão espiritual e tenho uma dimensão física. Então eu sempre tenho que buscar o equilíbrio, né? Tem que ter momentos para Deus, eu tenho que ter momentos para o trabalho, eu tenho que ter momentos para minha família, eu tenho que ter momentos para minha diversão, para o meu lazer também. Tudo isso em conjunto, né? Eu não posso só viver para o trabalho, eu não posso só viver para a dimensão do prazer, né? Do lazer. Eu não posso só viver para a dimensão espiritual. Eu não posso só viver para a dimensão familiar, né? É todo um conjunto. Então, eu tenho que saber ter o jogo de cintura, né? Para trabalhar e viver essas dimensões. Porque elas me complementam e elas me tornam aquilo que eu sou. Então eu não posso abrir mão de nenhuma dessas dimensões. E também não posso viver em função de uma só. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.